Já pensou em passar 27 anos na prisão por lutar pela igualdade? Agora, imagine sair de lá, sem nenhum ódio, sem vontade de vingança, mas com a decisão firme de unir um país dividido pelo preconceito. Essa não é só uma história de resistência. É a história de Nelson Mandela, o homem que ajudou a derrubar um dos sistemas mais injustos do século XX, mostrou ao mundo que coragem também pode significar perdão. Nelson Mandela nasceu em 1918, na África do Sul, em uma pequena aldeia. Desde jovem, ele aprendeu sobre tradição, respeito e liderança. Seu nome de nascimento era Rolihlahla, que pode ser entendido como alguém que causa mudança. E foi exatamente isso que ele fez. Na época em que cresceu, a África do Sul vivia sob um sistema cruel chamado apartheid. Esse sistema separava as pessoas pela cor da pele. A minoria branca controlava o governo, a economia e as terras, enquanto a maioria negra era privada de direitos básicos. Pessoas negras não podiam votar, tinham que viver em áreas separadas, frequentar escolas diferentes e enfrentar leis que limitavam sua liberdade todos os dias. Mandela estudou direito e decidiu usar seu conhecimento para lutar contra essa injustiça. Ele acreditava que todos os seres humanos mereciam igualdade e dignidade. No início, a luta dele foi através de protestos e mobilizações pacíficas. Porém, o governo respondia com violência, prisões e repressão. Com o passar dos anos, Mandela se tornou um dos principais líderes do movimento contra o apartheid. Sua voz ecoava entre jovens e trabalhadores que sonhavam com uma mudança. Ele falava sobre justiça, igualdade e o desejo de uma nação onde pessoas de todas as cores pudessem viver juntas, com respeito. Em 1962, Mandela foi preso. Alguns anos depois, foi condenado à prisão perpétua. Ele passou a maior parte desse tempo na ilha de Robben, em condições muito duras. Trabalhos forçados, isolamento e pouquíssimas visitas faziam parte da rotina. O objetivo do governo era quebrar sua vontade e silenciar sua influência. Mas aconteceu algo completamente diferente. Em vez de sumir da história, Mandela se tornou ainda maior. Sua imagem ultrapassou as grades da prisão e ganhou o mundo. Pessoas de vários países começaram a exigir sua libertação. Ele virou um símbolo global de resistência e dignidade. Durante esses 27 anos, Mandela teve muito tempo para refletir. Ele poderia ter alimentado raiva e ressentimento, mas escolheu outro caminho. Ele entendeu que, para transformar a África do Sul, seria necessário construir pontes, e não muros. Você conseguiria perdoar aqueles que tiraram quase 3 décadas da sua liberdade? Essa é uma pergunta que desafia qualquer pessoa. Mandela respondeu com ações. Em 1990, ele finalmente foi libertado. O mundo assistiu emocionado enquanto ele caminhava livre depois de tantos anos. Mas sua missão estava apenas começando. Ele iniciou negociações com o governo para acabar com o apartheid de forma pacífica. A tensão no país era enorme. Havia medo de uma guerra civil, de vingança, de caos. Mesmo assim, Mandela insistiu na reconciliação. Ele defendia que a nova África do Sul deveria ser construída para todos, brancos e negros. Em 1994, aconteceram as primeiras eleições livres no país. Pela primeira vez na história, cidadãos negros puderam votar. E Nelson Mandela foi eleito presidente. Sua posse foi um momento histórico. Um homem que tinha sido considerado um criminoso por aquele sistema, agora se tornava o líder da nação. Mas ele não governou para punir. Governou para unir. Ele criou espaços de diálogo, incentivou o perdão e buscou diminuir as profundas desigualdades. Um dos momentos mais marcantes foi quando Mandela apoiou a seleção nacional de rugby, um esporte que era tradicionalmente associado à população branca. Ao vestir a camisa do time e aparecer em público apoiando os jogadores, ele enviou uma mensagem muito clara: a nova África do Sul pertencia a todos. Esse gesto simples ajudou a aproximar comunidades que antes eram separadas pelo ódio. Mandela governou por apenas um mandato. Ele poderia ter continuado no poder, mas escolheu respeitar o limite e fortalecer a democracia. Ele mostrou que liderança não é apego ao poder, mas sim um compromisso com princípios. Seu legado ultrapassa fronteiras. Mandela se tornou um símbolo mundial de luta contra a injustiça e o racismo. Ele recebeu prêmios internacionais e foi reconhecido como um dos maiores líderes do século XX. Mas talvez sua maior conquista tenha sido provar que firmeza e compaixão podem sim caminhar juntas. Ele faleceu em 2013, deixando uma nação transformada e um exemplo que inspira gerações. Sua história nos ensina que liberdade não é apenas derrubar um sistema injusto, mas construir algo muito melhor no lugar. Hoje, quando falamos sobre igualdade e direitos humanos, o nome de Nelson Mandela surge como uma grande referência. Ele mostrou que é possível enfrentar a opressão com coragem e, ao mesmo tempo,
Evitar que o ódio destrua o futuro. No nosso próximo vídeo, vamos conhecer outro líder que enfrentou um sistema injusto e mudou o rumo da história, com coragem e visão. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário dizendo qual atitude de Mandela mais te inspira.